Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos responder algumas perguntas sobre dinâmicas que fazem os nossos cultos, nossos grupos, nossa membresia serem otimizadas. Eu vou passar aqui o bastão para o pastor. Queria honrar a vida do pastor Philip, que é o presidente da Ark Brasil, que tem liderado, tem inspirado muitos de nós. Então, pastor Felipe, obrigado pela sua liderança, obrigado pela sua resposta ao chamado de Deus. Você tem sido bênção para nós aqui no Brasil e ao redor do mundo. Então, a gente honra a sua vida, a gente celebra a sua vida. Obrigado. Vamos dar um salve aí para o pastor Philip Murdoch, presidente da Ark Brasil, e tem feito tanta diferença e impulsionado e levantado líderes. Pastor Felipe, são duas perguntas iniciais, tá bom? A primeira, o que é a ARC? E a segunda pergunta que eu queria fazer para você é sobre o seu service experience. Quando você passou uma transição nos seus cultos de domingo, qual foi a maior mudança que você fez, tá, no seu culto de domingo? Você podia passar para a gente qual foi essa mudança e por que você mudou? Então vou repetir e vou passar para você. Ó. O que é ARC? O que é ARC? E a segunda pergunta, depois eu vou fazer mais uma pergunta. Qual foi na sua service experience, né? O seu culto de domingo, né? Qual foi a sua maior mudança e por que você mudou a forma de fazer o culto de domingo? Tá com você. Primeiro, obrigado por sua incrível generosidade de palavras, né? Obrigado, você é fantástico. Eu amo mudanças, é uma característica minha. Eu gosto. Eu acho que quando está em mudança de liderança, isso potencializa tudo. Deixa eu tirar meu cachorro daqui. Vai embora, cachorro. Renê. Esse cachorro gosta muito de mim. Mas, então, mudanças são ótimas. O que é a ARC? A primeira coisa que a ARC é relacionamento. E se você começar a se aproximar da ARC, você vai perceber isso. Um dos lemas da ARC é não faça ministério sozinho. E é verdade. Eu observei isso lá no início da ARC com Chris Hodges, Rick Bezet, Randy Bezet, o pessoal que hoje tem megas igrejas em volta dos Estados Unidos, estavam sempre juntos, eram amigos. E uma das coisas que nós queremos e precisamos construir é um link de amizades através da ARC. Se a gente participa da ARC somente para aprender algo, mas nós não somos amigos, eu acho que limita muito. Se a gente participa da ARC simplesmente de dever ou obrigação, eu acho que vai perder muito. Nós precisamos gostar de estarmos um com os outros. E isso acontece não somente nas reuniões, mas muito mais nas entrelinhas das reuniões. E a mesma coisa com a sua igreja. A sua igreja deveria ser relacionamento, também acontece nas entrelinhas. Segunda coisa que a ARC é um aprendizado das melhores práticas, né? Hoje eu estou muito animado, pedi para nossa equipe estar aqui para ouvir. Eu tive o privilégio de ver a pauta antecipadamente. Eu já alertei alguns da nossa equipe para ouvir o que vai ser falado sobre voluntariado. Nós achamos que nós temos um bom voluntariado, mas ao mesmo tempo estou vendo alguns desânimos. Então vamos aprender o que é os best practices de outras pessoas. Estou muito animado em ouvir o Samuel falar sobre isso. E sobre qualquer área, né? Hoje nós vamos também falar sobre a experiência do culto, eu vou responder algumas perguntas sobre isso. Então é aprender um com o outro e não ter medo de copiar ou de ser copiado, porque todos nós queremos avançar o reino de Deus e também não se ofender se alguém decidir não copiar você, também não tem problema nenhum, né? E a terceira coisa que eu amo na Ark é que a ARC implanta novas igrejas. E são milhares de novas igrejas, centenas de milhares de pessoas. A gente estava escutando do Demetri agora, antes, falando sobre pessoas que voltaram para Jesus. Novas igrejas ganham mais pessoas para Jesus proporcionalmente do que antigas igrejas. Então, plantar novas igrejas é trazer
o reino de Deus aqui para a terra. Então, essas são as três coisas que na minha mente é a Ark. Agora, Samuel, você perguntou sobre a Worship Experience. Deixa eu contar rapidamente uma história. A nossa igreja era uma igreja que a gente considerava moderna, mas a gente não estava crescendo. E aí eu convidei um dos meus amigos, que é o Michael W. Smith, não o cantor, o pastor da Ark. E ele veio e pregou na nossa igreja, foi bênção. Aí eu pedi para ele fazer uma consultoria para mim, né? E ele falou assim: Você tem certeza? Eu, pensando que a gente estava bem, né? Falei: Tenho certeza. E aí ele falou: Tá bom. Aí ele não deu nada, aí eu cutuquei ele de novo. E ele deu uma lista de 39 mudanças que ele recomendaria na nossa igreja. Eu quase que fiquei ofendido, né? Mas eu não me ofendo fácil, porque eu sou britânico. Mas eu quase que fiquei ofendido e eu fui ler. E a raiz das mudanças era o seguinte: ele falou assim, a sua igreja é uma igreja família. Eu falei: Puxa, mas isso não é bom? Ele falou: É bom e não tem problema, você pode continuar desse jeito. Mas algumas características de uma igreja família impedem o crescimento. Eu falei: Mas como assim? Impossível. Ele falou: Igreja que tem uma familiaridade, os membros não acham que é necessário se esforçar para fazer algo com excelência, porque afinal de contas nós estamos todos aqui em família. A gente está assistindo a TV, a gente coloca o pé na mesa de centro, na mesinha de café, a gente sobe, pega um café quando quer, a gente dá pausa no Netflix para ir para o banheiro, e aí a gente tem uma familiaridade muito grande. Ele falou assim: a sua igreja, todos gostam de estar juntos, mas quando vem alguém de fora, eles têm dificuldade em se verem fazer parte daquela família, porque a família está muito fechada. Isso me chocou, mas foi uma revolução na minha mente. E aí todos os outros itens começaram a fazer sentido. Que se nós que tivermos o chamado de Deus de alcançar a nossa cidade, a gente vai ter que olhar também para a nossa cidade. Então, as nossas decisões não são todas sobre o que é mais confortável para nós. As nossas decisões são o que nós vamos fazer para ganhar eles. E aí eu comecei a falar para a nossa igreja que a nossa igreja tinha 9 milhões de pessoas, mas 9 milhões, 8 milhões, 999 mil ainda não foram informados que eram da nossa igreja. E a gente começou a mudar. Então, e todas as mudanças no Service Experience começaram a fluir daquele conceito. Respondi, Samuel. Perfeito, perfeito, respondeu. Mas só uma questão na estrutura de culto. O que foi mais. Claro que houve muita alteração, muitas alterações. Mas se você puder citar uma mais gritante, mais tangível, que mudou assim muito, e posso já até colocar a outra pergunta, e que trouxe resistência para algumas pessoas, porque eu não sei se acontece na sua igreja, mas quando muda, tem algumas pessoas que não curtem essa mudança. E aí, qual foi a mudança mais drástica e como você reagiu às pessoas que não gostaram dessa mudança? Se houve. Houve sim. Eu não consigo responder a sua pergunta, porque não é só uma coisa, mas foram um monte de coisas gritantes. Mas a primeira foi que a gente decidiu começar na hora. E isso, assim, eu lembro, até o pastor Wilke, que está aqui na ligação, ele um dia teve o baixista que estava atrasado. Por uma razão normal, ele falou assim: Olha, a gente não vai conseguir começar na hora, porque o baixista não chegou. Eu falei: Vamos começar na hora. E essa decisão de começar na hora é uma decisão que é muito olhando as novas pessoas chegando. E aí nós decidimos terminar em um horário decente, que para a nossa igreja é de 1h15 para 1h30. A gente começou a tentar fechar. Obviamente, se o Espírito Santo mover, eu sempre falei que não ia ser isso. Isso forçou mais uma mudança.
que em vez de ter louvor de 1 hora e meia, a gente decidiu, eu falei assim, vamos fazer um louvor de 23 minutos e 30 segundos. Aí quando eu falei isso, o pessoal do louvor falaram assim, puxa, nosso pastor virou satanista. Como é que a gente vai fluir com o Querer fazer Espírito meia Santo hora, que dia que é melhor. dessa forma? E aí eu falei, puxa, da mesma forma que nós vamos começar num horário, a gente vai ter isso. Obviamente, se, né, Jesus descer aqui e ele pegar o violão e subir no microfone, a gente vai seguir ele, né? Mas o nosso modelo, nós vamos ter isso. Em alguns cultos, louvor de 19 minutos, em alguns cultos, louvor de 23 minutos, e foi assim chocante. A outra mudança que nós fizemos, que é uma mudança que eu decidi fazer, nós queríamos gerar uma identidade específica para a nossa igreja. Então, aí decidimos ter um momento onde a gente entrega balas. É um momento de comunhão, né? Aprendi na anglicana, onde você fala assim, paz do Senhor, e algumas igrejas tradicionais. Então, a gente acrescentou uma balinha para ser um pouquinho mais ilã, um pouquinho mais divertido, porque nós queríamos começar a forjar na nossa igreja que nós somos ilã e a gente faz algumas coisas com identidade pessoal nossa. E isso hoje é uma das coisas que nos ajuda com múltiplos campos, que quando alguém fica chateado com um pastor ou um líder, e ele falou assim, vou sair da igreja, ele sai da igreja e vai para outra ilã, porque ele ama a identidade que nós forjamos. Então hoje a gente, obviamente, ainda perde pessoas, mas muitas pessoas decidem sair de um campus e vão para outro campus porque eles amam a nossa identidade. Respondi? Perfeito, perfeito. Obrigado, pastor. Bom demais, muito bom. Eu tenho uma última pergunta no que diz respeito a Worship Experience, né? Os nossos cultos de domingo que são tão importantes. E a pergunta foi enviada pelo Instagram da Arc Brasil. Você falou sobre os milhões, né, de pessoas. Como a pergunta foi basicamente essa: como atrair mais visitantes aos cultos de domingo? Como pode ser mais atrativos para visitantes, pessoas não cristãs ou desigrejados ou que não estão acostumados com a igreja? E aí, como você responderia? Perfeito. Antes disso, só responder mais uma coisa que você falou. Muita gente saiu com isso, sim. A gente teve pessoas falando assim: eu não suporto a bala, eu vou sair. Ou não gostaram de começar na hora ou terminar na hora, e eles acabaram saindo. Mas a gente cresceu de 150 pessoas para mais do que 10 mil pessoas. Então eu acho que valeu a pena. Sobre como atrair mais pessoas. Eu acho que a primeira coisa é filosófica, que você tem que entender que você precisa atrair pessoas. E o que atrai pessoas são novas pessoas, né? Então, na minha mente, um cristão tem um ciclo de vida. Então, a maioria dos cristãos não continuam ganhando pessoas na mesma velocidade que ganham quando eles são novos. As novas pessoas ganham muitas pessoas. Então, para crescer a sua igreja, você tem que ter novas pessoas. E se as suas sementes, se as suas pessoas já são antigas, você vai ter que fazer algo disruptivo para gerar umas novas sementes para entrar. Vai ter que. Novas igrejas não têm esse problema, mas igrejas antigas como a nossa tem esse problema, tem que fazer algo disruptivo. Então, para nós, a gente começou a quebrar tudo. Nós iniciamos fortemente no Instagram e no Facebook, anunciando, trazendo pessoas novas. E também nós trabalhamos no Worship Experience, que para nós, a maioria das pessoas que visitam por causa dos cultos, por causa do Worship Experience. Então, outras igrejas são diferentes, mas para nós é isso. Então, a gente queria ter um Worship Experience bem redondinho, que gerasse uma experiência boa. Então, não um sentimento de foi muito bom, mas foi muito longo.
a gente não queria isso. A gente queria um gostinho de quero mais. Outra coisa que a gente queria que quando o visitante entrasse, pai, mãe, dois filhos, eles pudessem sentar juntos. Então, a gente decidiu não ter cultos muito cheios. A gente multiplicava, a gente multiplica os cultos quando tem 80% de capacidade, porque a gente queria um ambiente agradável. Por outro lado, se uma igreja diminuir, a gente não queria um culto muito vazio, onde as pessoas falam, puxa, aqui é igreja perdedora. Então, se tivesse menos do que 50% de ocupação, a gente diminuía um culto ou alguma coisa assim. Então, a gente está procurando essas coisas técnicas. Uma das coisas que eu percebi é que tem pastores que são incrivelmente espirituais e é maravilhoso. Mas não são pastor, não é orar mais que vai crescer a sua igreja. Porque se você pensa isso, é um desrespeito enorme para tantos pastores maravilhosos que sobem o monte, que buscam a Deus, que estão jejuando 40 dias seguidos para crescer a igreja e a igreja não cresce. Por quê? Porque jejuar, orar, buscar, subir monte, cresce você. Mas para crescer, que é importante, a gente tem que fazer isso. Mas para crescer a igreja, são coisas pequenas, técnicas, às vezes até muito mais fáceis. E se você começar a implementar essas coisas, você vai ver a igreja crescer. Aí que você vai ter que crescer também, para dar conta. Mas para a igreja crescer, são coisas técnicas, começar na hora, terminar na hora, ter um louvor que não é alto demais, ter uma bateria que não está gerando surdez nos seus membros, essas coisas bem simples ajudam. Ter ar-condicionado, se você mora no Rio de Janeiro, é uma coisa cara, mas é importante. Então, essas coisas ajudam a crescer a igreja. Respondi? Uau, sensacional. Com certeza respondeu. Foi muito bom ouvir você, Felipe. É sempre bom ouvir você. Muito obrigado pela sua sabedoria, porque a gente vê isso também na prática. Eu sei que a gente poderia. Eu não sei se vocês estão aqui, nós temos mais de quase 80 pessoas, né? Até mais, porque talvez tenha um casal junto. E talvez nós poderíamos ficar aqui ouvindo mais, porque existe muita sabedoria e muita ideia que pode provocar a gente a pensar de forma periférica. Então, obrigado, Felipe. Pessoal, vamos lá, coloca o seu emoji aí de agradecimento ao pastor Felipe, celebrando a vida dele, a liderança dele. Bota um emoji aí agradecendo, honrando. Pastor Felipe, obrigado. Vamos festejar. Eu queria falar com... o Ariel está aqui também, da Bahia. Bahia, a gente vai ter que fazer uma meetup em Bahia, pastor Ariel. Wilker, se você quiser interromper também aqui, pode interromper a mensagem, a nossa call aqui, tá bom? Qualquer insight que você tiver. Gente, tudo bom? Vamos então ao nosso segundo pilar da ARC, que é encontrar liberdade e também descobrir propósito. Vamos conversar um pouco dos sistemas que nós conversamos para potencializar esses dois pilares. E agora a gente vai passar o microfone, né, o bastão para os novos pastores da ARC Brasil, Demétrios e Elis, que plantaram recentemente uma igreja linda em Pindamonhangaba, em São Paulo. Gente, vamos celebrar a vida da Elis e do Demétrios. Freedom Church, vamos embora, let's go! Olha só, bom ter vocês aqui, obrigado. Eu tive com vocês e caramba, que igreja linda, e eu vejo que o futuro é brilhante. Obrigado pela liderança de vocês. Conversa um pouco com a gente. Eu vou direto à pergunta de vocês, tá bom? Para vocês, sobre como vocês chamam grupos de crescimento, grupos de conexão, small groups, né? Como vocês chamam isso? E as perguntas que nós recebemos foi relacionada aos grupos, né? Que é o pilar de encontrar liberdade. Seria a seguinte pergunta, se vocês puderem responder. Como fazer a igreja toda entender a importância dos small groups, né? Talvez pessoas chamem de grupos, de pequenos grupos, não importa. Como faz para a igreja toda entender a importância dessa extensão da igreja nos grupos, nas casas? Qual é a estratégia que vocês usam para
a igreja toda estar em grupos? Como vocês responderiam, pessoal? Obrigado pela presença de vocês aqui, Demetrios e Elis. Legal. Bom dia, pessoal. Obrigado, Samuel, Philip, pela oportunidade. Para a gente é uma felicidade fazer parte dessa família, fazer parte do ARC, assim. Uma conversa com o Glaze no comecinho da nossa plantação, né? No comecinho que a gente estava no processo, falei, Glaze, se a gente não plantar pelo ARC, tá tudo certo, porque o quanto que a gente cresceu, o quanto que a gente aprendeu, o quanto a nossa visão estava nublada, e quando a gente conheceu, né, o ARC, o Brasil, o ARC, a Estados Unidos, como a visão, ela ampliou, né, para um país. A gente estava 6 anos fora do país, e aí, assim, quando a gente voltou, a gente não tinha muita ideia do que era igreja no Brasil, mas, assim, o ARC ajudou a gente muito, mas muito, muito, em todas as etapas da nossa plantação. Mas vamos lá. A gente aqui, a gente chama de grupo de interesse e casou muito essa ideia porque a Freedom Church aqui em Pinda, ela começou através de um grupo de interesse. Né? Em 2023, quando nós começamos a plantação aqui da Freedom, ainda sem o ARC, né? A gente começou com um clube de inglês. Né? E sem pretensão nenhuma evangelística, uma pretensão de conhecer pessoas. Né? E as pessoas estarem juntos e aprenderem ali, né? No caso ali seria o inglês, e a gente viu uma abertura das casas das pessoas, da vida das pessoas. Então, através daquele grupo, a gente foi em casamentos, a gente fez casamentos, a gente foi em hospitais para orar, né? A gente chegou a visitar uma família inteira para a gente que pediu, você pode orar pela minha família? Ou negócios que foram abertos, falou assim, meu negócio está desse jeito e eu queria que vocês viessem aqui e me ajudassem. Então, assim, o principal que a gente tem batido muito aqui na Freedom é que a gente, através dos grupos de interesse, a gente tem acesso às pessoas. Então, as informações, principalmente que a gente coleta, né, da necessidade da igreja, da necessidade das pessoas, elas vêm através do grupo de interesse. Né? E as pessoas, elas começam a se conhecer. Né? Semana passada, a gente fez uma trilha, então, o nosso grupo de interesse tem inglês, tem trilha, tem parte de esporte, tem a parte de negócios. E aí a gente, né, fez uma analogia lá, primeiro, que a gente levou uma trilha de 5 horas. 5 horas para você ter relacionamento com alguém nos cultos levam quase 6 meses. Então, assim, eu não consigo ter relacionamento com as pessoas no culto, que eu vou ter 15 minutos ali para falar com alguém, e uma vez por semana, e numa trilha só eu tenho 6 meses de relacionamento. Né? E aí outro ponto é também assim, o que a igreja precisa? Né? A nossa igreja tem muitos empresários. Então, assim, a gente tem um grupo de interesse de negócios, fé em negócios. Né? Então, assim, a gente instrui muito assim, o lidar, o fazer vida junto, o conhecer, mas também assim, quais são os interesses da minha igreja? Né? A minha igreja é uma igreja que tem bastante gente que fala inglês, eu tenho um grupo de inglês. Minha igreja tem bastante empresários, eu tenho um grupo de empresários. E tudo a gente, sabe, direcionando para a gente poder fazer vida junto, ajudar uns aos outros. Né? Então a gente tem focado bastante nisso, o que reflete diretamente nos nossos cultos de domingo. Eu acho legal também, só acrescentando, que embutida na pergunta do Samuel, como fazer as pessoas participarem dos grupos, né? E uma coisa que a gente pensou muito foi na agenda da nossa igreja. Então, a gente vai criando vários eventos e tem o encontro das mulheres, dos homens, tem o encontro de adolescentes e a agenda vai ficando cheia. E na hora de criar a agenda, para as pessoas entenderem que os grupos são importantes, a gente tem que valorizar os grupos na nossa agenda. Então, não criar nenhum evento que seja conflitante, que as pessoas vão ter que decidir. Eu vou para o grupo hoje, mas amanhã eu tenho um outro evento e aí eu vou ter que decidir qual eu vou participar. Então, você comunicar na sua prática o que você valoriza. Se você valoriza uma igreja de relacionamento, então o grupo é a coisa mais importante. Os líderes de grupo, eles têm que saber que eles são importantes. Sim. E aí a gente tem que comunicar isso e eu creio, assim, a gente está começando, né? Mas a gente tem tentado valorizar os nossos líderes para que eles se sintam importantes, para que eles sintam que o que eles fazem é muito importante. E aí isso vai refletir dentro dos grupos, vai refletir em grupos saudáveis, né?
Olha, excelente, tá, pessoal? Obrigado. E só vou fazer uma observação. A gente aqui também tenta fazer um grande evento por mês no máximo, não fazer muito evento, para não se tornar uma concorrência, né? Isso é muito legal. A gente teve um movimento com jovens e o pessoal fala assim: vamos fazer culto de jovens. A gente falou assim: não, a gente não vai fazer culto de jovens porque nós não somos uma igreja que tem grupos. Nós somos uma igreja de grupos, é diferente. E isso vai fazer com que essa comunidade seja mais estabelecida nessa estratégia mais otimizada de toda a igreja participar. Obrigado pela resposta de vocês. Olha só, vocês conseguiriam diferenciar? Eu tenho certeza que todos os pastores aqui conhecem a ideia da célula, do grupo caseiro. Poxa, eu duvido que nenhum pastor aqui já não tenha passado por isso. Modelos de células, multiplicação, modelos de grupo caseiro, comunidade, todas essas são bem legais. O que seria a proposta da ARC diferente desse sistema do modelo da visão de células e modelo de grupo caseiros? O que seria diferente a nível técnico e estrutural? Para a gente, assim, o primordial é a simplicidade. Então, assim, a gente transforma uma estrutura que a gente precisaria de um líder, de uma formação, e a gente traz isso muito mais simples e muito mais alcançável. Então, assim, quem está ali, ele pensa, eu posso ser um líder daqui a alguns anos. E aí, essa latência que tem no coração, assim, eu posso ser um líder, me estimula a querer aprender mais. E essa transição que a gente faz os grupos de interesse, né, um free market, a gente faz de 3 em 3 meses. Então, nossos grupos de 3 em 3 meses, eles vão mudando. E isso nos dá a abertura de levantar líderes. Então, eu tenho uma pessoa que liderou aqui, e aí nos próximos 3 meses eu vou ter outra pessoa liderando. Então, eu vou estimulando e desenvolvendo líderes para outras coisas também. E aí, o que a gente roda também são as casas, né? Então, o anfitrião, a gente sempre tem uma tática de quem recebe não lidera, né? Para a gente ter essa organização e não ser pesado. O nosso principal ponto aqui é assim, que não seja pesado para ninguém, que seja algo leve, que as pessoas elas sejam receptíveis, porque eu amo receber pessoas, e aí eu vou dar oportunidade para todo mundo na igreja por receber, outra oportunidade para pessoas liderarem, né? Então, assim, nosso é o primeiro grupo que a gente tem de interesse. Então, quem lidera hoje são as pessoas que estavam mais preparadas, e aí a gente já está pensando já na frente, 3 meses na frente, quem vão ser os próximos líderes, qual vai ser os grupos de interesse, para a gente preparar todo mundo para que eles possam liderar de uma forma eficaz, e assim, e também que eles sempre deixem bem claro, você tem a oportunidade de liderar um grupo, né? Você tem um caminho a percorrer e a gente vai amar te ajudar nesse caminho. E uma ideia que a gente sempre tem, que a gente fala com todo mundo, que é algo que Deus colocou muito no nosso coração, é a ideia do próximo passo. A gente até fez uma série com os 4 pilares, né, chamado Qual é o seu próximo passo, né? Então, assim, a gente sempre tem essa ideia, tipo, qual é o próximo passo do meu grupo, das pessoas? Então, todo mundo que está liderando, ele tem esse pensamento. Qual que é o próximo passo das pessoas que eu lidero? Como que eu posso levar essas pessoas para outro nível, né? E quando a gente faz um grupo, às vezes, formal, eu penso, eu sou o líder e eu vou ficar sendo líder pro resto da vida, então eu mantenho as pessoas nos lugares dela e eu sou o líder, né? Então, a intenção nossa é levantar novos líderes e também instigar as pessoas a falar, você pode ser um líder, você pode se desenvolver, a gente tem sonho para você, assim como Deus, ele olha pra gente, eles têm sonhos muito maiores do que os nossos, a gente tem essa ideia de sonhar para as pessoas, de direcionar elas para um caminho que a gente entende que o Senhor tem escrito para elas. E na prática também, uma coisa que as pessoas que estão com a gente deram bastante feedback parecido é da leveza. Então, quando a gente tem esse ciclo rotativo, que vai sair da minha casa daqui 3 meses, ou que eu vou entregar essa liderança daqui 3 meses, traz uma abertura para que mais pessoas queiram participar. Porque não vai ser, eu não vou comprometer o meu ano inteiro. Então, eu vou me comprometer por 3 meses. Então, é muito mais fácil para as pessoas. Sim. E tira essa sensação de... A gente vê principalmente de pessoas que vieram de outras igrejas um pouco traumatizadas com os grupos. Por conta assim, faz 2 anos que eu recebo um grupo na minha casa. Uhum. E isso limita a agenda da família, o calendário da família, né? Então, esse modelo de estar sempre girando trouxe leveza e as pessoas aceitaram
elas gostaram, aceitaram Sim, bem. e também com essa rotatividade também, a gente não forma uma igreja fragmentada, né? Porque quando eu tenho líderes que estão, às vezes, liderando um grupo por muito tempo, eu fragmento numa ideia, às vezes, do líder, né? Então, assim, então a gente tem essa ideia de treinar as pessoas muito bem, né? Mas elas sabem que elas vão girar e elas sabem que elas vão dar passos de fé, elas vão dar passos em liderança para elas poderem galgar cada vez mais aquilo que o Senhor sonhou para elas. Perfeito, olha só, muito bom. O pastor Tiago de Brasília falou sobre que ele chama lá de encontro de amigos. Acho que é um bom nome também, porque torna, como a Elis falou, algo leve, né? E é juntar os hobbies, né? Paixões das pessoas. O Bruno perguntou aqui, antes da gente ir para o terceiro pilar, sobre o treinamento. Você falou o que seria esse treinamento para líderes, né? É importante o pessoal entender que se tornar um líder de grupo não é qualquer pessoa também não, pessoal. Sim. Vai ter que passar por uma peneira, obviamente. Como seria esse treinamento? Como vocês fazem? Quais são os requisitos? E esse papel de pastorear está atribuído também ao líder de GC, porque ela continua. Ele falou assim, quando existe uma rotação, uma pessoa se identifica com um líder, mas ela não continua com o relacionamento? Acho que a pergunta dele é sobre justamente essa coisa do discípulo e discipulador. Parece que pega. Você pode falar um pouquinho sobre treinamento e também sobre essa expectativa de discípulo e discipulador por causa dessa rotação? Sim, igual a gente fez o nosso primeiro grupo, né? Então as pessoas que lideram hoje são as pessoas que estavam mais perto da gente. Então a gente tem 8 meses a um ano, né? Com as pessoas que fez nosso time de plantação, nosso time de inauguração. E aí a gente foi desenvolvendo essas pessoas no caminhar, né? A gente na Freedom, né? A Freedom não é uma igreja local aqui, é uma igreja global, né? Espalhada pelo mundo. E a gente, para todos os líderes, a gente tem um Academy. Então, agora, nesse próximo semestre, nossa ideia é plantar o Academy. Então, o que a gente fez com esses líderes que lideram agora? A gente disseminou o Academy de uma forma informal, para não ter aquele senso de senta aqui, eu vou te ensinar, porque a gente não tinha essa estrutura na época. Mas a nossa ideia é sempre assim, na Freedom a gente sempre tem, quem lidera passa pelo Academy. Né, que aí você tem uma ideia do que é a igreja, que é um curso de liderança, plantação de igreja e visão teológica da igreja. Então nossa intenção é assim, os próximos líderes eles passam pelo Academy, né, para poder liderar. Igual o Samuel falou, a gente também tem esse cuidado de que as pessoas que estão liderando, ela ecoem não somente o que eu e a Elis falamos aqui no Brasil, mas o que nós falamos globalmente, né? A gente tem um slogan que é uma igreja em muitos lugares, né? Então, assim, para que a gente possa ecoar uma visão que a gente tem na América, na Europa, na África, na Ásia, e que a gente possa trazer isso para o Brasil também, que essa foi o que mais Deus colocou no nosso coração. E a segunda, a rotação, ela vai trazer, lógico, a gente tem essa ideia que essa rotação, não que ela faça somente como falar assim, que ela não fique somente numa pessoa, né? Mas que ela fique na ideia da igreja. Então, assim, o líder, ele não vai ecoar a ideia dele, mas ele vai ecoar aquilo que ele aprendeu e aquilo que a igreja tem trazido como cultura, como visão, como próximos passos. Então, assim, porque a rotação ela não vai ser muito disruptiva, porque a gente vai disseminar uma ideia, não uma pessoa, né? Porque é igual que a gente pensa muito aqui na Freedom, é assim, eu penso qual é o meu próximo passo, né? Então, assim, porque a igreja não é o Demetrio Elis, a igreja é aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos e vão chegar pessoas melhores, vão chegar pessoas que vão fazer melhor e a gente ter essa abertura e essa humildade de falar assim, cara, você faz melhor, o Senhor te colocou aqui. Então, assim, a gente fala muito sobre generosidade e muitas das vezes a gente fala assim, a gente não é generoso nos lugares, a gente se pegou naquilo que a gente tem de cargo, né? Então, assim, a gente tem essa ideia de rodar, mas a ideia e a direção é sempre a mesma. Eu acho legal também acrescentar que essa rotação, ela é positiva, porque muitas vezes a gente vê pessoas que elas se apegam a outras pessoas. Então, ele é o meu discipulador e toda questão que eu tenho na minha vida, toda dúvida, eu vou perguntar para essa pessoa porque eu só confio nela. Mas a cultura que a gente tenta tentado transmitir aqui
é uma cultura de que eu confio em Deus. Então, eu não quero ir até o meu líder para ele responder esse dilema na minha vida, mas a gente quer que os nossos líderes ensinem as pessoas a irem direto a Deus. Então, a hora que eu não tiver, porque eu tenho a minha própria vida, eu estou ocupado com os meus próprios problemas, você pode ir direto a Deus. Então, essa rotação, ela força a gente a fazer isso, porque eu estou acostumado com você, mas daqui a pouco eu vou ter que me acostumar com outra pessoa, com outro grupo, e isso não é natural, mas é bom. Isso traz liberdade, né? A gente tá falando sobre encontrar liberdade. A Exato. gente encontra liberdade nos grupos, mas eu encontro liberdade de quem eu sou em Cristo, né? Então, assim, o que a Bíblia diz que eu sou, né? O que, assim, porque muitas vezes eu tô procurando uma voz, e aí a gente fala muito sobre o povo no Egito falando para Moisés, Moisés sobe lá e fala com Deus, e às vezes a gente está fazendo a mesma coisa, né? A gente, lógico, a gente sempre nas nossas conversas com as pessoas que estão na liderança, a gente sempre está orando por elas, a gente sempre tem encontros quinzenais para a gente poder, o que eu posso orar por você, mas a gente sempre assim, qual que é o seu próximo passo, o que Deus está falando para você? E às vezes a gente tem algumas respostas, eu não sei. Então assim, a gente ajuda e instrui para que as pessoas se emancipem, não que elas fiquem atreladas a um líder. Então assim, às vezes pode ter uma pessoa atrelada a um líder, mas a nossa visão para ela é que ela seja emancipada. Então, assim, eu não vou manter ela debaixo de um líder, ou manter ela debaixo da minha liderança, assim, mas a minha visão para ela, assim, se emancipe, porque Deus, ele vai te mostrar algumas coisas, né? Então, essa é a nossa ideia do encontrar liberdade em ambas, com as pessoas, mas também quem você é em Cristo. Incrível, muito bom, obrigado, perfeito. Isso pode se tornar algo desafiador para um líder que está muito estruturado nesse conceito de célula e pode parecer uma deslealdade ao compromisso de discipulado, mas não é, não é. Assim nós vamos estar gerando pastores no nosso rebanho, nossa comunidade de fé, tá? Embora pareça algo muito mais light, mas na verdade é nessa leveza que nós vamos alcançar longevidade. Enfim, pastor? Sim, sim. Deixa eu fazer uma pergunta. É o pastor José da Assembleia de Deus Bom Sucesso, amigo do pastor Felipe. Você falou de rotatividade do líder. E nas casas que faz esse encontro, eu já vi questão de celular, né? Fica muito pesado manter vamos dizer, esse encontro toda semana, 1 ano, 2 anos, não tira a liberdade da própria família, da casa. Tem uma rotatividade também daquele encontro, ficar ali somente do jeito que o senhor está falando, o líder, 3 meses, aí troca. Essa casa também trocar, não ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos dentro de uma casa fazendo esses encontros. Sim, a proposta da leveza e longevidade é tanto para o líder quanto para o anfitrião. Sim, ou seja, o objetivo a longo prazo vai ser mais alcançado com efetividade do que no curto prazo. O que nós percebemos é que no curto prazo nós vemos uma empolgação e no médio e longo prazo nós vemos um cansaço. E esse cansaço leva ao extremo do descaso. Então, uma cultura que propicia e honra o descanso nunca vai ter descaso. Isso vai também ser incluído no próprio serviço do voluntariado da igreja. Talvez esses sejam uns pilares que a gente até vai conversar daqui a pouco. Mas sim, de fato, para que haja uma longevidade tanto no anfitrião quanto na liderança. Agora, diga-se de passagem, a gente não instrui as pessoas a saírem dos grupos. O que nós instruímos é que elas não liderem e não sejam anfitriões todas as estações, mas que elas continuem participando. Não sempre como líder ou como anfitrião, mas que elas minimamente participem. Então, isso também é dito. Ô, pessoal, vamos avançar aqui para o terceiro pilar? Obrigado pela sua pergunta. Como é que vocês chamam aí? Growth Track? Trilha para membresia. Isso também é uma parte muito importante, porque tem muita gente que vai no culto, vai na igreja, mas não se torna membro. Existem implicações de membresia. A Freedom Church. A minha pergunta para vocês, como vocês chamam essa Growth Track? Como vocês conseguem fazer as pessoas celebrarem a visão da igreja, né? Às vezes com background de outras igrejas. E a segunda pergunta, já podem também responder, qual é o maior objetivo, o maior win? Assim, cara, quando a pessoa faz a membresia, o que seria mais importante para vocês como pastores verem esse objetivo ser alcançado? Qual seria esse objetivo na membresia dessas novas pessoas?
Aqui na Freedom a gente chama o Growth Track de trilha de crescimento. E é uma igreja bem fitness, que a gente tem a trilha nos grupos, trilha de crescimento, tudo aqui é trilha. Mas amém. E o pessoal, assim, tem sido muito positivo essa cultura de fazer essa propaganda da trilha todos os domingos. Então é o que a gente faz. Inclusive, pós-inauguração, nessa série que a gente teve de 4 semanas, todas as semanas, no final, junto com o apelo, a gente fez um apelo para a trilha. Então, se você é visitante, por conta da gente ser uma igreja nova, tem muitas pessoas que estão vindo pela primeira vez. Então, a gente fala, se você ainda não faz parte dessa casa, o seu próximo passo é a trilha. Se você ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus. Depois disso, vem fazer a trilha com a gente. E a grande vitória que a gente tem sentido com a trilha de crescimento é que ele tira as pessoas da multidão. Então, quando você tem uma pessoa que ela sempre vem, mas ela não participa de nada, ninguém conhece ela, ela não conhece ninguém, ela tá solta ali, é difícil gerir essa pessoa. Mas quando a gente tem a trilha e a gente consegue trazê-la para perto, a gente sabe quem é essa pessoa, qual o nome dela, quais são as qualidades dela. E ela também vai se sentir conhecida. E isso é bom, porque gera pertencimento. Então, na nossa trilha de crescimento, a gente tem uma parte... a gente começa explicando sobre a igreja, a nossa cultura, os nossos valores, no que a gente crê, dá uma situada boa ali na pessoa. E depois a gente tem uma parte de testes. Então, elas fazem um teste de dons espirituais, um teste de temperamento... E a pessoa se conhece melhor e a gente também tem a oportunidade de conhecer a pessoa. E com isso, a gente consegue identificar qual que é o próximo passo daquela pessoa. Então, a nossa trilha, ela serve como um ponto de partida. É legal, eu acho que as pessoas gostam quando elas têm passos claros. Então, assim, tem uma trilha mesmo, uma jornada clara, um mapeamento de qual é o meu próximo passo na minha jornada cristã. Então, se eu faço parte aqui dessa igreja, tô vindo já com bastante frequência, mas eu não sirvo, então esse é o meu próximo passo. Se eu faço parte, mas ainda não fiz a trilha, esse é o meu próximo passo. Então a gente procura deixar sempre claro aonde você tá e qual que é o seu próximo passo. E a trilha, ela ajuda a pessoa a identificar isso. Às vezes as pessoas, a gente tem muitas pessoas vindas de outras igrejas, e lá funcionava de uma maneira diferente, e a trilha ajuda a gente a colocar ela no ponto de partida. Então, você está aqui agora, e a gente consegue te ajudar a identificar qual que é o seu próximo passo. E assim, isso é benéfico para a igreja, porque desperta nas pessoas um desejo de avançar, e não deixar a pessoa estagnada. Eu vim aqui, só vou consumir. Não, eu tenho um próximo passo para dar. O Senhor tem um próximo passo para mim. E eu quero estar nele, eu quero fazer parte disso. E a trilha ajuda muito. Sim. E a pessoa encontrar propósito. Então a gente deixa muito claro no trilha para a pessoa, a gente expõe muito a cultura da igreja, aquilo que a gente se dispõe a fazer e aquilo que a pessoa também, que a gente espera que ela faça também. Porque a gente deixa muito claro assim, a gente não quer as pessoas a todo custo ou a qualquer custo. Né? Mas a gente quer a pessoa que esteja ali, né? O que a gente fala de corpo e alma, eu tô ali dentro, né? Então assim, aí a gente acha propósito, igual a gente teve um trilha de uma pessoa que ela foi cristã a vida inteira, né? E aí durante o trilha, ela nos testes dela descobriu que ela tinha um dom de encorajamento, depois de 33 anos na vida cristã. E aí ela identificou que tudo que ela fez até hoje, a profissão dela, tudo aquilo que ela se dedicou a fazer, era porque ela tinha esse dom de encorajamento, que foi o próprio Deus que colocou nela. Então, assim, a gente identifica na pessoa que tudo que você tem para servir o Senhor já te deu, né? E às vezes você está procurando um propósito daquilo que o Senhor já te deu e você não está investindo no reino, você não está dedicando para o reino, você está dedicando só para a vida profissional, para aquilo que você acha que é bom para você, mas para servir a igreja do Senhor, para servir a igreja local, eu não sei o que fazer. Então a gente direciona a pessoa no trilha para aquilo que ela pode ajudar, aquilo que ela pode servir da melhor forma, com aquilo que ela já tem. Perfeito. Excelente, excelente. Obrigado pelas observações, pelas respostas, obrigado pela liderança de vocês. Foi muito bom ouvir
as respostas de vocês e inspirador. Obrigado, tá? Demetrios, Elise, a gente está celebrando com vocês aqui. Eu estou vendo também o pastor Zilbo. De onde você está falando aí? Bota no chat de onde você está falando. Zilbo está em Cuiabá, pessoal. Zilbo tá pertinho. Ó, vou responder aqui. Pastor Rafael falou que acabou de indicar um amigo para conhecer vocês aí em Freedom Church, tá? Pinda. Bruno, sobre a ARC, como se filiar? Participa se você é um pastor ou plantador, participa do grupo do WhatsApp, a gente pode conversar melhor. E vai haver um treinamento presencial em setembro. Em setembro vai haver um Training Day, um dia de treinamento para pastores. Vai ser bem legal, a gente vai ter nomes bem influentes aqui. Acho que vai ser a gente vai falar mais sobre isso, mas talvez seja um bom ponto de partida para você, Bruno, participar desse Training Day, vai ter a conferência da ARC. Vamos falar um pouquinho de data? Olha só. Excepcionalmente, julho, mês 7, nós teremos um convidado do Lakeside Church, em Orlando, tá? Conversando com a gente, um pastor de uma igreja bem incrível em Orlando, a igreja norte-americana, e o nome dele é Jason Haidt. Ele vai estar trazendo a palavra. Então, assim, esse encontro vai ser presencial no Rio de Janeiro. Seria legal, Demetrios, traz o carro para cá, vem para cá. São apenas 7 horas, tá tranquilo. Você pode vir, tá bom? Sei que você consegue. O pastor Felipe vai pagar a gasolina de vocês, não tem problema, tá? Ó, então, excepcionalmente, em julho, a nossa reunião de pastores da ARC será no primeira terça-feira do mês. Excepcionalmente, em julho, primeira terça-feira do mês, com Jason Haidt. Mas vai valer a pena essa mudança. A gente vai conversar também depois mais sobre isso. Tá bom? A gente vai transmitir, obviamente, para quem é de fora. Ó, temos o Edu, pastor Edu de Curitiba, Alan de Petrópolis, Manuel de Nova Iguaçu. Legal, bom demais. A gente está com mais de 80 pessoas aqui. Que legal, pessoal. A gente está indo para o final e a gente vai para o último pilar, conversar sobre o último pilar da ARC, fazer diferença, né? E aí eles usam Dream Teams. Dream Teams são o engajamento dos irmãos, da membresia no voluntariado. Eu vou falar um pouco sobre isso, algumas respostas, perguntas também, conversar com o pastor Gabriel, é o pastor responsável da RACE, sobre toda a nossa equipe de Dream Teams e voluntariado. A gente está vendo um bom número, mais de 60%, quase 70% da nossa igreja está envolvida no voluntariado, e a gente vai falar para vocês quais ferramentas a gente está vendo isso acontecer, principalmente na longevidade, né? Pastor Gabriel é um excelente líder que está cooperando nas nossas Dream Teams. Gabriel, fala com a gente. A ideia é o seguinte: como implementar visão e cultura para os líderes das Dream Teams, né? O que seriam Dream Teams? Time de música, oração, social, kids, enfim, pessoal, por aí vai, tem muita coisa. O que a gente está fazendo, o que vocês estão fazendo que está conseguindo celebrar? Os nossos Dream Teams estão celebrando cultura, implementando cultura nos fluxos e dinâmicas das Dream Teams. Como isso está sendo efetivo ou não? Fala, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bem, a gente na RES, né, a gente está ali há 4 anos e alguns meses, e desde o começo a gente tem feito o primeiro ponto, eu acho que isso é muito presente, que é em relação à clareza da informação, a deixar estampado quais são os nossos pilares, né? Quais são as diretrizes da cultura de quem serve, né? E que isso precisa ser percebido. A cultura, ela não pode ser apenas falada, ela precisa ser percebida por quem chega, né? E depois ela tem que ser celebrada e declarada. Ou seja, a pessoa que ela vê, ela percebe, e depois que ela começa a viver, ela celebra aquilo e ela diz sobre aquilo, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui simples, a relação ao descanso. Todo mundo que serve, a gente sempre convida à compreensão do descanso, né? De como a pessoa precisa ser efetiva na caminhada do seu serviço à vida da igreja, ela precisa descansar, né? Então você incentiva em todo o tempo a descansar. A gente fala sobre isso, a gente demonstra isso, né? Então a clareza do que nós queremos ou
do que é necessário para que haja longevidade da cultura daquilo que a gente está vivendo. E, por exemplo, os pilares a gente deixa escrito na parede, onde os voluntários fazem o seu lanche, onde os voluntários se reúnem antes, né, de começar, por exemplo, o serviço do domingo. Está lá escrito na parede: nós fazemos o que fazemos porque amamos a Deus, amamos pessoas, a gente escolhe a alegria e faz tudo com excelência. Então está escrito na parede. Então todo voluntário tem clareza disso. E a gente fala, tem o que nós vamos fazer, o porquê por trás daquilo que nós fazemos, e tem o como também. O como a gente faz o que faz é a única parte que pode haver um tipo de variação. Eu vou explicar isso, que seria um segundo pilar. Então, o primeiro ponto para que a cultura seja implementada na vida dos líderes e do voluntariado é clareza de informação, clareza da visão, estampado, falado em todo o tempo. O porquê e o que nós estamos fazendo, e o como é em relação a... Esse seria o segundo ponto, que é a intencionalidade e o exemplo. Então, todo líder ou todo precisa dar o exemplo da celebração da vida, a intencionalidade da vida que a gente deseja viver, né? A cultura que a gente deseja implementar. E isso você faz demonstrando, e o exemplo arrasta pessoas, o exemplo arrasta pessoas a celebrarem aquilo ali. E a intencionalidade, então você é intencional com as pessoas, as suas atitudes, ou o que você faz, precisa ser intencional em demonstrar essa cultura. E um ponto importante é que não necessariamente precisa haver um engessamento do como isso é realizado. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, você fala assim, para todos os líderes, você vai dizer assim: olha, a gente precisa, a gente tem um pilar aqui que você é mais importante do que aquilo que você faz. Então, todo voluntário é mais importante do que aquilo que ele está fazendo. Então, não é sobre fazer coisas, mas é sobre aquela pessoa, é sobre aquele voluntário, aquele homem, aquela mulher que é um pai, é um pai de família, é uma mãe, é um filho de alguém, né? Então, se preocupar com ele é extremamente importante. Então, a gente diz assim, ó, toda semana, na quarta-feira, você que está liderando um time, pô, manda uma mensagem, liga para a pessoa, e aí você não cria uma regra de dizer que a pessoa, quarta-feira, vai receber uma mensagem: oi, estou orando por você, para que Deus te abençoe e te dê uma boa saúde, tchau, Deus abençoe, tchau. Ou seja, você cria um roteiro de como fazer e aquilo se torna uma nova regra, engessa a forma. Não é sobre você mandar uma mensagem na quarta-feira, dizendo que vai orar e você nem está vivendo aquilo ali com intensidade. Pô, nem faz essa oração, porque de repente vai te fazer até mal, sabe? É sobre você demonstrar o que e o porquê para aquele líder antes, para ele compreender aquilo com clareza. Irmão, seja intencional a ter interesse pelas pessoas. Então, às vezes, como você vai fazer isso? Como você vai demonstrar o interesse para vocês? Eu, como líder, né, o pastor Samuel, como líder, ele faz algumas coisas com as características dele. Mas eu, empoderando e sendo intencional em fazer outros líderes viver essa cultura, eu dou um pouco de liberdade no como. Eles têm um pouco de liberdade de como. Então, não é sobre ligar quarta-feira, mas é se tem interesse. E às vezes um líder vai ligar para o cara e vai falar assim: irmão, você está onde? Você trabalha onde? Trabalha em tal lugar. Pô, você sai que horas? Você vai de ônibus? Você vai de trem? Pô, hoje eu vou te buscar no trabalho. Estou aqui só dando um exemplo de interesse, de participar da pessoa, de ter interesse pela pessoa, de ter interesse de envolvimento. E com esses passos claros, você vai sendo intencional em demonstrar aquilo que você fala. Então, se eu falo que a pessoa precisa descansar, eu incentivo ao descanso. Se eu falo que o voluntário ele precisa que ele é mais importante do que aquilo que ele faz, eu preciso demonstrar isso na praticidade, né? Então, primeiro ponto, clareza de informação. Então, a gente coloca lá na parede escrito: fazemos o que fazemos porque amamos a Deus, amamos pessoas, escolhemos a alegria e somos excelentes em tudo aquilo que fazemos. Então, todo voluntário tem clareza de pilares. Outras informações. Poxa, a gente faz com alegria, a gente aprende a descansar e a gente entende que todo mundo aqui é mais importante do que aquilo que ele faz. Então, por exemplo, a gente, todo domingo antes do culto, de forma prática, a gente faz uma reunião, o shout-out lá, o nosso salve. Então, a gente exalta as pessoas, a gente não exalta as pessoas, a gente celebra aquilo que as pessoas estão fazendo. Então, a gente tem
Pilar cultural: tenha o costume de falar bem das pessoas, tenha o costume de elogiar aquilo que as pessoas estão fazendo e conecta aquilo que as pessoas estão fazendo com os nossos valores. Então, poxa, eu amo aquilo que o Joãozinho está fazendo porque ele escolheu amar pessoas e ele é um cara que incendeia esse lugar com a alegria que ele faz, ele honra as pessoas com a sua alegria, então você honra pela pessoa em público. Você celebra aquilo que ela está fazendo e conecta aquilo que ela está fazendo com os pilares da visão. Então, mais uma vez, isso traz clareza de informação, isso traz clareza daquilo que a gente quer viver culturalmente. E quando você precisa ajustar algo, a cultura, um pilar cultural, feedback, aprenda a dar feedback, aprenda a trazer correção. E isso a gente faz no privado, chama a pessoa no canto e fala: ó, irmão, cara, você é incrível e com amor eu quero te dizer, melhora nisso aqui e tal. Ou seja, a gente dá liberdade para as pessoas serem empoderadas e realizar, e isso vai trazendo um pertencimento da cultura, e a gente traz clareza daquilo que a gente deseja fazer, e a gente é intencional e traz sempre o exemplo. E por exemplo, e por último, seria a repetição. Repetir, continuar repetindo, porque isso é algo que vai trazer consistência naquilo que a gente realmente quer viver como igreja. Por exemplo, Paulo, o último ponto aqui, Paulo ele ora pelos Efésios, né, ali no primeiro capítulo, ele fala assim: ó, eu oro para que Deus derrame sobre vocês espírito de sabedoria e revelação da vontade. E quando a gente conecta o porquê, o que e o como, a gente diz espírito de sabedoria e revelação. Revelação do quê? Revelação do que e do como. Isso precisa ser derramado sobre toda a equipe. E como? Sabedoria. Espírito de sabedoria para ter clareza nas estratégias de como nós vamos fazer. E a gente ora por sabedoria. Então, é como a oração de Paulo para o engajamento cultural de toda a equipe. É exatamente isso. O que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo e como a gente vai realizar isso. E repetição o tempo inteiro. Repetição, muita repetição. Continue repetindo, continue sendo amanhã de novo, vamos fazer novamente as mesmas coisas com a mesma intensidade. Porque, por exemplo, o fisiculturista, ele é um cara que trabalha o corpo dele, ele trabalha o físico, e ele cultiva o corpo dele com repetição. O fisiculturista vai fazer o mesmo exercício 200 vezes até ele conseguir alcançar o resultado que ele deseja. O agricultor, ele trabalha a terra para poder ter o resultado da cultura que ele quer. Então é a mesma coisa, né? A gente precisa ser repetitivo nos nossos pilares para que a gente possa ter alcance de resultados que a gente tem. Bem, esses são alguns pontos, a gente podia falar mais coisas, mas é isso. Deus abençoe. Perfeito, cara, muito obrigado pelos insights, muito bom. Em termos práticos, olha só, pessoal, convide pessoas a se retirarem também. Não tenha medo. Os 300 de Gideão sempre são mais efetivos do que milhares. Convide pessoa, pode ser um choque, é de fato desafiador, mas faça isso, porque é melhor ter poucos que celebram do que ter muitos. Como motivar líderes que estão desanimados? Lembre-os teologicamente o hot why. Por que fazemos? Porque quando tocamos em pessoas, tocamos no próprio Deus. Quando tocamos em pessoas, tocamos no próprio Deus. Se isso não motiva pessoas, essa pessoa provavelmente não tem o Espírito Santo. Esse é o fator de drive maior, motivacional. Quando tocamos no perdido, tocamos no Senhor. Isso é um drive motivacional. A Dream Team, o teu líder de Dream Team precisa ser organizado e precisa ter um coração pastoral. O teu líder de Dream Team, líder de música, líder de kids, líder de oração, não fale com a sua equipe apenas sobre agenda, como o pastor Gabriel falou. Só fala sobre agenda, só fala sobre escala, só fala sobre... Cara, pastoreie as pessoas. Porque se elas se sentirem amadas, elas não vão se sentir usadas. Os nossos voluntários, quando se sentirem amados, eles não se sentirão usados. E eles precisam entender que o Big Scoop, ou seja, a maior ideia é o reino, e não a Ilan, e não a Res, e não a Freedom Church. O reino é muito maior do que a nossa igreja local. Outra coisa, celebre vitórias. Conte alto as vitórias, mesmo que sejam pequenas. Porque contar histórias e celebrar histórias e pequenos testemunhos constrói visão, estimula pessoas. Olha só,
Sabe aquele teu abraço? Ó, vou fechar aqui. Se liga só, Felipe, olha isso, olha isso. Eu tive em Lakeside Church em Dallas há um mês atrás. Olha isso. Uma igreja de 20 mil pessoas. Se liga nisso aqui, pessoal, para a gente fechar. 20 mil pessoas. O pastor deu uma palavra absurda. O culto, absurdo. Ambiência, absurdo. Mais de 600 pessoas se batizando. Incrível, lindo. Mas sabe o que mais me tocou como uma pessoa participante daquele culto? Adivinhe. Eu saí do culto, entrei no lobby, saí do lobby e saí pelo estacionamento. Um cara no estacionamento me deu um presente de first time. Um presente porque eu era visitante. Ele começou a me perguntar quem eu era, ele me começou a dizer a história dele em Cristo Jesus, e ele falou com o olho cheio d'água, ele disse assim, olha, cara, eu era a última pessoa para estar aqui, mas Deus usou essa igreja para tocar no meu coração, mudou a minha família, mano, mudou a minha história, e eu tô aqui pregando para todas as pessoas com o olho cheio d'água. Cara, aquilo foi mais impactante do que a pregação do Josh Henderson, aquilo foi mais impactante do que toda a estrutura, do que todo aquele lobby, do que toda aquela beleza. Sabe por quê, mano? A gente precisa contrariar essa cultura pobre que nós temos de que só somos relevantes quando estamos em cima do palco. As pessoas precisam entender, quando apenas alguns servem, muitos vão sobrecarregar. Isso é falta de amor com o próximo. Então, o nosso time precisa entender que quando todos fazem, poucos irão sobrecarregar. Isso é amor ao nosso próximo. Para de falar como o pastor ama, mas quando nós servimos, nós estamos também mostrando amor àquele que está sobrecarregado na escala. Isso é prova de amor, não somente a Deus, mas também aos nossos irmãos que estão sobrecarregando por causa da nossa negligência. Por último, eu vou dizer, majoritariamente, as pessoas saem das escalas por causa de crises pessoais. Elas vão dizer porque elas não concordam com a visão da igreja, elas estão decepcionadas com o pastor da igreja, mas elas estão mal no casamento, estão quebradas financeiramente, estão mal emocionalmente. Elas nunca vão dizer de fato a verdade. Elas sempre vão maquiar porque elas estão mal nas suas emoções, mal nos seus empregos. Então, irmãos, não desistam. Continua falando a visão. O que o Senhor colocou é muito mais importante até do que o conforto pessoal de cada pessoa. Vocês são líderes excelentes. Nós agradecemos o tempo de vocês. Estamos aqui com mais de 80 pessoas. A gente passou 5 minutos no seu horário, mas eu acho que valeu a pena. Obrigado pela sua presença. Fique conectado nas nossas redes sociais. Obrigado por você estar aqui, obrigado, Felipe, obrigado, Elis, Demetrios, pastor Gabriel, Tiago, por ser o host. A gente ama vocês, a gente quer caminhar com vocês e ajudar vocês e também aprender com vocês. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. A gente se vê mês que vem, no primeiro terça-feira de julho. Wilker, obrigado por toda a sua liderança, a gente ama você. Pessoal, Deus abençoe, desmuta o microfone. Deixa eu orar, não vai embora não. Vamos fazer uma oração aqui, eu quero orar por você. Senhor, obrigado, bendito seja o teu nome. Obrigado por cada pessoa que está aqui, obrigado por cada pastor. Abençoa o nosso dia, abençoa a nossa igreja, abençoa a nossa liderança, que a tua paz, a tua glória revista cada um de nós. Gere ânimo, gere, Senhor, visão em nossos corações. Senhor, renova a unção que está sobre cada um de nós e nos dê coragem para liderar com ousadia e com excelência. Em nome do Senhor Jesus. Irmão, tenha um dia abençoado. Vamos lá, vamos com tudo. O reino dos céus está avançando e o Senhor nos deu o privilégio de cooperar com ele. Desmuta o microfone, dá tchau aí. Deus abençoe. Valeu, galera. Deus abençoe. Tchau. Muito bom. Tchau.